Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de empreendedorismo. Bom, hoje a gente vai falar sobre as motivações para empreender, né? Afinal de contas, montar um empreendimento é um grande risco, né? A pessoa que vai investir seu tempo, seu dinheiro, muitas vezes um dinheiro que a pessoa nem tem, ou às vezes é fruto de um acerto, né, do antigo emprego, aí a pessoa vai pegar aquelas economias e vai abrir um novo negócio, né? Ou então algum empréstimo que ela vai fazer para poder abrir um empreendimento. Então, para nós, fica importante saber, né, o que motiva essa pessoa a correr todos esses riscos, né, porque na verdade tu abrir um empreendimento é correr um baita risco. A pessoa não vai saber, né, se aquilo ali vai dar certo, se vai dar errado. A gente tem que entender que todas essas grandes empresas que existem hoje, né, a maior parte delas começaram pequenos. Lá na época do fundador, né, ele tinha um sonho, um desejo de iniciar um empreendimento e certamente começou pequeno, com muitas dificuldades, com o uso das suas próprias economias, até que aquela empresa vai se tornando maior e até se tornando uma multinacional. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre as motivações para empreender, né? O que leva as pessoas a buscar o empreendimento, né? Isso aí a gente vai estar usando o livro do Manual de Empreendedorismo e Gestão, do Luiz Antônio Bernardi, né, publicado pela editora Atlas, na qual é dito o seguinte: entre as muitas motivações, e aí a gente não vai esgotar o assunto aqui, tá, gente? Motivações e razões objetivas, né, concretas ou subjetivas, particulares, para empreender, encontram-se algumas predominantemente, né, as seguintes. Então, primeira delas, né, necessidade de realização. Então, muitas pessoas têm naquele empreendimento a realização profissional, né, aquilo que elas sempre quiseram trabalhar e, por alguma razão, em algum momento na vida, surge essa oportunidade. E aí o segundo item está muito ligado ao primeiro, que é a implementação de ideias. Então, sabe aquelas ideias que tu tem e que tu quer colocar em prática, quer fazer com que as pessoas conheçam o teu trabalho? Então está muito ligado a esses dois primeiros, né? A necessidade de realização e a implementação de ideias. Por exemplo, fica para mim muito claro, né, a implementação de ideias quando eu penso, por exemplo, no meu trabalho, né, que não é um trabalho de empreendedor clássico, né, que abre um empreendimento, uma empresa, né, mas assim, no meu caso particular, né, professor, prepara as aulas aqui nas videoaulas que vocês estão assistindo. Então, para mim é uma realização eu poder compartilhar com vocês que assistem aí o canal no YouTube, né, todas essas aulas de vários assuntos bem diferentes, né, um do outro. Então, todas as ideias, coisas que eu li, que eu estudei, que eu publiquei e que eu posso colocar disponível gratuitamente para as pessoas. Então, é uma realização profissional, né, poder ter esse espaço, que é um canal no YouTube para poder divulgar essas ideias, né? Então isso faz parte da realização profissional, da mesma forma quando eu escrevo um livro, então ali tem as ideias, tem a forma de disseminar aquilo para as pessoas, né? Então, fazendo um paralelo entre o trabalho meu de professor, escritor, com o empreendedor, eu consigo enxergar bem aonde esse profissional quer, porque é um desejo dele, uma vontade de fazer diferente, de se mostrar, de mostrar que ele tem potencial. Então, essas duas primeiras coisas estão bem amarradas uma com a outra. No caso específico, né, do empreendedor, a independência.
Então, sabe aquela questão da pessoa, olha, eu não vou ter patrão, né? Eu não quero ser empregado, eu não quero patrão, eu não quero ninguém me mandando. Então, uma das razões costuma ser essa, a independência. Mas aí, pessoal, a independência de não ter um patrão, né? Mas a gente sabe que o empreendimento, principalmente nos primeiros meses, né, no primeiro ano, ele praticamente vai forçar o empreendedor a estar muito ligado a ele. Então é uma independência de outra pessoa, mas tu passa a ser dependente do empreendimento, porque o empreendedor vai ter que cuidar, né, de todos os aspectos financeiros, ele vai ter que fechar as contas no final do mês, vai ter que pagar os funcionários, pagar os fornecedores, olhar se tem algum cliente com atraso, e vai ter que ver a questão de mercadoria, se tem que comprar mais. Então, muitas vezes esse trabalho vai extrapolar a folga semanal dessa pessoa. Então, pode atingir aí o sábado, domingo, feriado, né? Mas aqui então é independência de outra pessoa. Mas eu quero que vocês tenham essa análise crítica que, principalmente no primeiro ano, né, em que tudo depende do empreendedor, ele vai ficar muito amarrado com o empreendimento. Fuga da rotina profissional, então tem a ver com o que eu falei antes, né? Então a pessoa não quer bater ponto, não quer obedecer ordens, né? Então ela busca um empreendimento. Provavelmente essa não pode ser a única razão, porque se a pessoa não tiver a vocação, como a gente já viu, né? Pode estar fadada ao fracasso. Maiores responsabilidades e riscos, com certeza, muito maiores responsabilidades e riscos. Porque uma coisa é tu estar no teu ambiente de trabalho, como empregado, né? Tu vai passar o cartão de ponto, por exemplo, às 8 horas, vai sair no horário do almoço, vai retornar, depois vai passar o cartão lá às 5 e meia, 6 horas da tarde, e aí a empresa vendeu, a empresa não vendeu, tu vai receber o teu salário, né, e os direitos teus, né, no início do mês. É lógico que um outro olhar crítico, né, é claro que o funcionário ele tem que querer que a empresa venda, porque se a empresa começa a não vender, em algum momento ela vai ter que demitir o funcionário. Então a gente viu, por exemplo, um episódio bem recente aí, né, com a pandemia do coronavírus, muitas empresas tiveram que fechar ou demitir justamente porque não conseguiam pagar as contas, né? Então não quer dizer que o funcionário não queira que venda. Então a empresa tem que vender, mas é lógico que o risco é da empresa, né? O funcionário ele tem um risco muito menor, o que é bem diferente lá do empreendedor, porque o empreendedor é que vai assumir os riscos, né? Ele que vai assumir as responsabilidades, ele que vai fechar o acordo com o fornecedor e aí vai ter que depois pagar aquela mercadoria, ele que vai ter que pagar os impostos, ele que vai ter que pagar os funcionários que ele contratou. Então, os riscos são muito maiores do que alguém que trabalha de carteira assinada, né? Prova de capacidade, então muitos empreendedores se sentem desafiados, né? Então eles acreditam no seu potencial, né? Então prova de capacidade com autorrealização, né? Eles acreditam no seu potencial, eles querem provar a si próprios que eles são capazes, e aí o empreendimento é uma forma de ele dar vazão às suas potencialidades e conseguir desenvolver um produto ou serviço que ele sempre quis oferecer. É lógico que ele tem que tomar todos os cuidados, né, com fazer análise de mercado, ver quanto que vai ser gasto com aquele empreendimento, porque como eu falei em outras aulas, na hora que abre a porta da empresa, o empreendedor já teve inúmeros gastos, né? Ele teve o gasto, por exemplo, de pagar um aluguel, ele teve
o gasto de reforma da loja, de contratar funcionário, de comprar máquinas, equipamentos, de pagar as taxas, né, alvará de funcionamento, diversas taxas. Então, ele já começa, já abre as portas com uma série de débitos que ele vai ter que pagar. Né? Então, é algo que tem que ser feito com muita calma, com muito planejamento, e aí sim ele vai conseguir provar para ele mesmo se ele consegue ou não. Mas à medida que vai passando os meses, ele vai conseguindo, né, superar essa fase inicial, os clientes conhecem a empresa, aí ele vai podendo contratar um pouco mais de funcionário, e aí ele vai delegando tarefas, né? Então, digamos assim, o empreendedor vai começando a recuperar aquele tempo que ele estava praticamente 100% do tempo dedicado ao empreendimento. Então ele vai começando a ter folga, sábado, domingo, né? E aí, à medida que as coisas vão dando certo, ele vai alcançando uma boa clientela, vai surgindo esse sentimento de autorrealização, né? Um maior ganho, então ele pode ganhar mais do que ele ganhava como funcionário de uma empresa. Então, maiores responsabilidades e riscos, né? Então, maiores poderes, maiores responsabilidades, né? Então, maiores ganhos, né, podem ocorrer. Esperamos que ocorra, né? Porque o pior seria se ele corresse todo esse risco para ganhar a mesma coisa do que ele ganhava como funcionário. Aí vocês podem parar para pensar que numa situação dessa não compensa, né? Imagina a pessoa ganha aí em valores de hoje, né, novembro de 2021, vamos imaginar que a pessoa ganhasse um salário de R$ 2.000. Se na hora do empreendimento, a hora que ela pôr o lucro líquido, né, se ela tiver lá 2.500, talvez é o momento dela pensar, será que está valendo a pena? Porque eu estou tendo muito maiores riscos e responsabilidades para ter o mesmo ganho que eu tinha como funcionário. Então é lógico que isso pode ser um momento inicial, né, à medida que o empreendimento for avançando, ele pode obter mais ganhos, mas é um cuidado que ele tem que ter. Né? É preciso que esse lucro supere bastante o que ele tinha, né, como salário na época de empresa. Status, então, à medida que esse empreendedor vai alcançando sucesso, ele vai tendo um status na sociedade, né, vai podendo aumentar o tamanho da empresa, contratar mais funcionários, talvez abrir filiais, né, e aí o controle da qualidade de vida. Esse controle da qualidade de vida, eu entendo, né, que está muito ligado ao tempo que começa a sobrar para esse empreendedor, para a vida pessoal dele, né? A gente sabe que tem muitos empreendedores que a empresa trabalha de domingo a domingo e aí esse empreendedor não tem tempo para nada. Então eu me recordo, por exemplo, de um senhor que é dono de um restaurante na cidade universitária, né, que eu estudei, em Viçosa, e ele trabalhava de domingo a domingo. Então, o tempo dele ir no sítio dele, né, tinha um sítio, era muito pouco. Às vezes ele ia no domingo à tarde só. Aí tu começa a pensar, né, mas que qualidade de vida é essa, né? Trabalha para, né, vive para trabalhar, né? Então aí outros empreendedores não, eles vão fechar no domingo para ter um dia para os funcionários e para ele, né, ter esse descanso. É lógico que quem trabalha de domingo a domingo tem que dar folga para os funcionários, né? O dono pode até trabalhar todo dia, mas os funcionários não. Então esse cuidado que tem que ter. Então a gente vê aqui o empreendedor, para a gente encerrar, então suportes, metas, né, tem que assistir cursos, receber conselhos, motivação, ter sucesso.
Então, para a gente ver aqui, dependendo do grau de importância e da escala relativa de pesos que cada pessoa atribui a qualquer uma dessas motivações, né, independente do seu grau de persistência e obstinação, os custos e benefícios, né, que são as vantagens e desvantagens, né, desvantagens e compensações, adquirem graus de conflitos diferenciados. Então, o que está querendo dizer aqui? Se é um empreendedor que é mais workaholic, né, ou seja, é aquele viciado em trabalho, talvez essa perda da qualidade de vida, né, para ele não tenha muito impacto, porque ele é desafiado pelas responsabilidades, pelos riscos, pela sua capacidade para obter ganho de toda forma, né? Pela sensação de realização das ideias, da independência. Só que se ele for um empreendedor que para ele, né, a vida pessoal, o lazer, as viagens, é algo fundamental, e não só a parte profissional, ele em algum momento pode começar a ter esse conflito interno, né, e dizer, olha, mas eu preciso de qualidade de vida. Então, se ele estava trabalhando de domingo a domingo, ele passa ao restaurante, por exemplo, a fechar nos finais de semana, para que ele, vou ganhar, sei lá, 20%, 30% a menos, mas eu vou dar folga para os funcionários, não vou poder reduzir, né, o número de funcionários, para não precisar fazer aquela escala, e eu vou poder descansar, vou poder fazer o que eu quiser no sábado e domingo, né? Então é uma decisão que ele precisa ter, ok? Bem, então queria agradecer a atenção de vocês, coloquei algumas das motivações que estão no livro, né, do Bernard, mas com certeza vocês aí podem pensar em outros tipos de motivação, né? O empreendedor clássico é um motivado por natureza, é uma pessoa que desafia a si próprio a conseguir cada vez mais ter sucesso, né, e alavancar o seu negócio. Então, para finalizar, gostaria de lembrar, né, o nosso site, o administraçãoverde.com.br, na qual tem algumas informações sobre os nossos livros publicados, né? Em breve estão saindo mais 3 livros, tá? Então a gente vai ter mais 2 livros pela editora UFV e um pela editora Apre. Eu pretendo aqui no canal, né, fazer a divulgação desses livros. As nossas redes sociais do Administração Verde, né, o Facebook, o Instagram e o Twitter. E algumas informações nossas, né, o Instagram, Administração Verde, o meu Instagram como escritor, ricardo.literatura, mais algumas informações, os nossos cursos aí que temos, né, que são vários cursos, que vocês podem acessar por meio desse link no YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves é escritor, e também alguns, né, do Administração Verde, ok? Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.